Como vimos, entender o processo de formação da personalidade, inclusive como esta se desenvolve, é fundamental para podermos realmente nos relacionar bem com as pessoas, para nos compreendermos e também compreendermos os outros. A personalidade, ela, como vimos, sofre influências extremas realmente do meio onde a pessoa desenvolve. Por isso que tratar esse meio, cuidar desse ambiente onde a criança se desenvolve é muito importante. Um trauma, ele irá refletir na vida posterior e inclusive no processo de malformação da personalidade. Quando a gente entende uma pessoa, porque para eu entender alguém, eu preciso entender o contexto de vida dela, como eu já expressei. Então, se você começa a compreender o histórico dessa pessoa e compreender realmente o mundo que ela se desenvolveu, a visão de mundo que ela tem, fica muito mais fácil de você alcançá-la e você poder, de fato, ajudá-la. É como também em relação a você mesmo. Se você se autoconhece, se você busca entender os fatores que contribuíram para você chegar onde você chegou, você tornar-se o que você se tornou, isso ajuda também, às vezes, até em mudar alguns comportamentos, mudar algumas atitudes. Mas eu, na minha trajetória como profissional, tenho atendido a várias pessoas, inclusive no processo de mudança da personalidade. Mudar não é uma coisa tão simples, não é uma coisa tão fácil, mas é possível. E quando eu falo de mudanças, eu falo de mudanças intrínsecas, mudanças que vêm de dentro para fora. Em uma outra aula, eu estarei mostrando mais especificamente, falando sobre essa questão de mudanças de caráter, de personalidade, como fazer esse processo, principalmente quando trabalharmos a questão do aconselhamento. Isso em módulos seguintes. Porém, eu queria trazer dois exemplos aqui que marcaram muito a minha vida pessoal em relação a esse processo de mudança. Há alguns anos atrás, eu estava em uma igreja, congregava em uma igreja, e fui pastor auxiliar ali, dirigi alguns cultos, e como profissional, um dia uma mãe me procurou. Na verdade, eu tinha dado uma palestra falando sobre a formação de valores, sobre a disciplina no lar, então eu estava conversando e uma mãe me procurou. E ela veio então falar sobre o filho, um filho com 6 anos de idade. Ela disse: olha, pastor, eu não sei mais o que fazer. O menino, na verdade, assim, é considerado um capeta, entendeu? A escola já não quer mais ele chegava a furar os colegas com lápis na escola, ele rasgava o caderno, os livros dos colegas. Ele chegou, foi encontrado, inclusive, no banheiro, praticando sexo com outro menino. Imagina uma criança com 6 anos. E eu, então, comecei a mostrar para essa mãe que essa criança, o que estava acontecendo era certamente um reflexo de alguma coisa. Eu tentei entender o mundo que essa criança desenvolveu, o que ela estava sendo desenvolvida. E falei para a mãe justamente sobre isso, como é o dia a dia e tudo mais, e que o ambiente familiar pode estar, de certo modo, contribuindo. E aí eu descobri que o pai era alcoólatra. E o pai batia muito nesse menino. Chegou certa vez a jogar uma cadeira nas costas dele. E uma série de situações que aconteciam. Descobri que a mãe, quando estava grávida, ela quis abortar justamente por conta do problema da bebida do marido. Ela chegou a esmurrar a própria barriga, dizendo para a criança que a odiava. Então, isso fez com que essa criança ela tivesse um problema de afeto muito sério. E o comportamento daquele menino, que era o menino do mal, era o capeta, enfim, ele era temido pelos colegas, era uma forma dele chamar a atenção e dizer: eu existo, eu estou aqui, embora de uma forma negativa. E eu mostrei para aquela mãe que o que aquela criança precisava era de afeto. E orientei, atendi essa mãe algumas vezes, orientando ela como ela deveria realmente tratar. Eu digo que esse menino precisa de limites, mas ele precisa de amor. Ele precisa ser castigado quando errar, mas ele precisa, entendeu, receber afeto, abraço, carinho. Chamei a professora de escola dominical desse menino, entendeu, que realmente ela não conseguia dar aula porque ele perturbava a sala inteira, e orientei essa professora como agir com esse menino. Eu disse para ela o seguinte: olha, você vai a partir de agora
fazer dele um aliado seu. Então você vai apresentar, digamos, uma figura, sei lá, um cartaz, chame ele para frente e peça para ele segurar o cartaz. Precisa apagar a lousa, chama ele e pede para ele fazer isso. Então torne ele um aliado, alguém que pode ajudá-lo. Ou seja, ele quer atenção, dê atenção para ele, mas de uma forma positiva. E ele vai começar a querer, de certo modo, a aparecer agora não como um menino mau, mas como um menino bom. E um dia eu estava dirigindo o culto e ele estava sentadinho do lado, eu o chamei para sentar do meu lado ali no púlpito. E eu perguntei para ele, você gostaria de cantar? Você já cantou alguma vez? E ele ficou assim meio acanhado, você quer cantar na igreja? Quer cantar agora? E ele falou que sim. E foi interessante, nós colocamos ele em cima de uma cadeira, ele bem pequenininho, colocamos em cima de uma cadeira, e ele cantou um corinho lá, subindo para o seu voo. E quando ele terminou de cantar, primeiro ele pegou o microfone assim, olhou para a igreja, ficou parado e não conseguia cantar. E eu incentivei, fiquei do lado dele, vamos, você consegue. E ele começou a cantar. Quando ele terminou de cantar, a igreja aplaudiu ele. Imagina só aquele menino que era considerado um diabinho, que era considerado realmente um menino mau. Ele estava sendo aplaudido por um auditório com mais de 500 pessoas. E aí, quando foi num outro culto, eu estava dirigindo, ele chegou para mim e disse, pastor, deixa eu cantar novamente. E isso tornou-se uma rotina. Ele queria todo culto, domingo, quinta-feira, ele queria cantar. Um dia, um irmão da igreja, era um irmão que tinha um comércio, comprou uma guitarrinha para ele e deu de presente. Imagina só uma criança humilde, simples, pobre, que não tinha condição de ter um brinquedo. E alguém chega e dá uma guitarra para ele. E ele chegou então no culto com a guitarra, e ele não sabia tocar, ele batia nas cordas assim solta, fazendo barulho, e começou a cantar e a igreja aplaudiu. A escola secular mandou chamar a mãe. E disse, mãe, o que está acontecendo com fulano? Ele mudou. Ele é outro menino. Então ele começou a se tornar um menino mais prestativo, ele começou a se tornar um menino mais educado, ele queria a atenção das pessoas agora como um menino bom, não como um menino mau. E o que fez mudar? Uma coisa simples, o afeto. Então quando você entende a necessidade da pessoa e o porquê que ela está se comportando daquela forma, você pode ajudar essa pessoa a mudar. Um outro exemplo, quando eu estava fazendo meu mestrado em psicologia pela PUC, em Campinas, eu fiz uma pesquisa em uma instituição na periferia da cidade. E eu atendi, durante um ano aproximadamente, um grupo de 43 adolescentes. Mas era uma instituição que atendia a crianças e adolescentes em situação de risco. E essa instituição, durante um horário que a criança ou adolescente estava na escola, no outro horário na instituição. Eles davam almoço, davam lanche, café da manhã, enfim. E a realidade desse menino era terrível. Porque muitos deles tinham os pais presos, outros pais tinham sido mortos, proveniente do tráfico de drogas. Então era uma situação horrível. Eles roubavam, eram mal comportados, eles às vezes iam para o SESI, a instituição levava eles para o SESI, eles rasgavam as cadeiras do ônibus, eles cuspiam nas pessoas que estavam lá de fora, levavam coisas para jogar nas pessoas na rua, então eram terríveis. E um dia eu fui chamado, no momento eu estava chegando na instituição, e uma menina, ela era a mãe catadora, o pai inválido, tinha a mãe com problemas psiquiátricos, e essa menina, ela ajudava a mãe na coleta de garrafinhas, de latinhas, enfim. E ela vinha para a instituição com a roupinha suja, fedida. Ela tinha 14 anos. E os meninos mexiam com ela e brigavam, e ela tinha assim, o linguajar dela, chamava palavrões, enfrentava, batia. Mas um dia, no horário da entrada, ela então agrediu um menino, porque o menino mexeu com o irmão dela. E ela deu um murro no olho do menino que inchou, ele teve que ser levado para o hospital. A diretora da instituição, ela automaticamente mandou chamar a mãe e disse, você está suspensa por 15 dias. Quando eu vi aquilo, eu fiquei entristecido,
Eu era apenas um pesquisador, e o pesquisador não pode interferir no fenômeno. Inclusive, eu coloquei isso na minha dissertação. E eu tive que interferir porque eu precisava ajudar aquela situação, precisava ajudar aquela menina. E eu cheguei para a diretora, a mãe quando chegou, ela chegou com um pedaço de pau. E chamando palavrões, tinha filha dessa, daquela outra, hoje eu vou te matar, você hoje não entra em casa. Porque a mãe tinha problemas psiquiátricos. Eu chamei a diretora à parte e disse, olha, como você vai fazer? Se suspender essa menina, significa, primeiro, a mãe vai maltratá-la. Segundo, essa garota vai ficar 15 dias sem almoço. Porque a situação dela era uma situação terrível. E aí a diretora disse, mas Jamiel, eu não posso deixar impune essa menina, porque senão vai perder o controle da instituição. E eu então sugeri o seguinte para aquela mãe, para a diretora, quando um adolescente comete um delito, sei lá, alguma coisa, o que geralmente é feito? Às vezes ela tem que fazer algum tipo de serviço. Por que a gente então não suspende ela das atividades, ela não pode participar de nada, não vai para o SESI, não participa do esporte, das oficinas, de nada, e ela vem para cá e fica com a gente aqui na secretaria. Eu vou acompanhar essa menina. E aí a diretora concordou. Chamamos a mãe, chamamos a menina, falamos que ela estava errada, e eu cheguei para ela e disse, olha, você está suspensa, porque o que você fez está errado. Só que você não vai ficar em casa, você vai ter que vir para a instituição para trabalhar. E foi muito interessante no dia seguinte, eu fiquei emocionado quando eu vi aquela garota chegar pela primeira vez de banho tomado, com batom nos lábios, e ela toda feliz porque ia trabalhar na secretaria daquela instituição. E eu lembro quando o telefone tocava, ela corria para pegar o telefone, ela queria ser a primeira pessoa a atender o telefone da instituição. E aquela menina começou a mudar o comportamento dela. E eu pude ver um lado doce, um lado diferente na vida daquela garota. Por quê? Porque ela não tinha afeto, ela não tinha atenção, ela não tinha oportunidade. O que eu quero dizer com isso é que mesmo aquelas pessoas que realmente tenham determinados problemas na sua vida, até com indisciplina, entendeu? Problemas na igreja, principalmente como eu falei sobre o adolescente em uma outra aula, a esperança. Basta nós compreendermos a personalidade, entendemos o contexto de vida, o desenvolvimento dessa pessoa, para poder de fato ajudá-la. E como líderes, nós podemos sim fazer a grande diferença na vida dessas pessoas.